De volta a Brasília, senador eleito Wellington Dias foi nomeado por Lula para cuidar do orçamento de 2023. Hoje acontece uma reunião com o relator Marcelo Castro. Acompanhe os detalhes com Marília Sena. A reunião está marcada para esta quinta-feira no Senado Federal. Wellington Dias é ex-governador do Piauí e senador eleito pelo Estado. Aliado do relator geral do orçamento de 2023, Dias e o senador Marcelo Castro devem conversar sobre algumas prioridades econômicas do governo Lula. Entre elas estão a manutenção do Auxílio Brasil, já que o valor de R$ 600 não está previsto no orçamento deste ano. Dias também disse que a meta é buscar uma alternativa que viabilize a continuidade do valor, além de um ganho real para o salário mínimo, fixado para o próximo ano em R$ 1.302. Nosso objetivo é assegurar que algumas medidas que estão nos nossos eixos programáticos para a partir de 2023, ali o cuidado com os mais pobres, o auxílio emergencial para ter a condição de continuidade, o presidente depois quer melhorar com adequações, recursos para a saúde, a educação, o social, ali também para garantir já a política de ganho real para o salário mínimo. E é nesse diálogo que, com certeza, queremos trabalhar para dar condições da reconstrução do melhor para o povo brasileiro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também estará presente na reunião. Ele foi escolhido para ser o coordenador do governo de transição pela equipe de Lula. Alckmin também deve se reunir na tarde desta quinta com Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, junto com a presidente do PT, Gleice Hoffmann, e Aloysio Mercadante, coordenador do plano de governo de Lula, para tratar de outros assuntos da transição. Wellington Dias foi o escolhido para articular o orçamento de 2023 do governo de Lula devido aí à sua experiência. Wellington Dias foi senador já por 8 anos, depois governou o estado do Piauí por 2 mandatos e é considerado um político de fácil trato e habilidoso. Wellington Dias também manteve boa relação com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mas esses laços foram estremecidos após as eleições, já que o candidato de Ciro Nogueira no Piauí, Silvio Mendes, do PSDB, perdeu para o candidato petista Rafael Fonteles, apadrinhado aí por Wellington Dias. A candidata a vice na chapa de Silvio Mendes ao governo do Piauí é ex-esposa de Ciro Nogueira e deputada federal Iracema Portela. No Tribunal de Contas da União, os ministros Bruno Dantas, Vital do Rego, Jorge Oliveira e Antônio Anastasia criaram um grupo de trabalho para acompanhar a transição dos governos. Na manhã desta quinta, o presidente do TCU, Bruno Dantas, vai receber o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Já na parte da tarde, Geraldo Alckmin, Gleice Hoffmann e Aloysio Mercadante também têm encontro marcado com Dantas. Diogo Schelp. Pois é, a gente vê que enquanto ocorrem os bloqueios nas estradas, manifestações em frente a quartéis pedindo intervenção militar, que os manifestantes chamam de intervenção federal, mas na verdade é a mesma coisa, a gente vê o presidente eleito Lula, né, e sua equipe, seu vice, seus aliados em outros partidos e no próprio PT já articulando o próximo governo e já fazendo aí articulações, negociações com o Congresso, basicamente governando antes mesmo de assumir o poder, né, para garantir justamente que algumas medidas possam ser colocadas em prática já no início do ano que vem. Então, Arthur Lira, presidente da Câmara, que era aliado do presidente Jair Bolsonaro, já deu sinalização de que está disposto a colocar em votação, por exemplo, o reajuste, né, da tabela do imposto de renda, aumentando aí para 5 salários mínimos, o corte para a isenção do imposto de renda, que era uma promessa tanto de Bolsonaro quanto de Lula, mas essa articulação ocorre principalmente por iniciativa dessa aproximação agora que acontece com o PT, e também, né, a possibilidade de conseguir colocar no orçamento alguma previsão para pagar o Auxílio Brasil com valor mais alto por mais tempo, e outras questões aí que são colocadas, inclusive, né, talvez até uma reversão da postura do PT, do presidente eleito Lula, em relação ao orçamento secreto, ou o chamado as emendas de relator, né, que aparentemente, apesar da promessa de acabar com essa possibilidade, com as emendas de relator, já há agora uma negociação para que elas permaneçam, né, mas com algumas mudanças. Então a gente vê essa articulação intensa acontecendo,
o novo governo e a transição de vento em popa, apesar da resistência nas ruas. E, Diogo, também aos poucos, algo que foi muito cobrado de Lula, o presidente agora eleito vai apresentando alguns nomes que devem protagonizar o seu governo, inclusive ocupando vagas importantes como essa. Exatamente. A escolha, né, de Geraldo Alckmin para fazer a transição já sinaliza que Alckmin pode ter uma função mais importante aí, não apenas figurativa, que muitas vezes os vice-presidentes têm, e também a gente vê a certeza de que Fernando Haddad, que foi derrotado no estado de São Paulo para governo, terá um papel importante. A gente vê a atuação importante aí do Mercadante, da Gleisi Hoffmann. O Haddad, inclusive, recebeu o pedido de Lula para indicar nomes aí para a questão da educação. Então, os nomes começam a aparecer. Marina Silva, né, já falando claramente sobre COP, sobre meio ambiente, aparentemente já sinalizando que também pode ocupar um papel importante nesse sentido. Roberto Mota, estamos discutindo por aqui, então Lula nomeou Wellington Dias para cuidar do orçamento de 2023, falou em orçamento, falou em dinheiro e muito dinheiro, é um assunto delicado em todo o país. Muito delicado, considerando-se o histórico, né, do grupo que chega ao poder hoje. Existe pouca expectativa, Adriana, entre os muitos analistas políticos que eu conheço, existe pouca expectativa de qualquer coisa diferente do que o Brasil já viu partindo desse grupo de esquerda que chega ao poder agora. O melhor cenário é o mais do mesmo que nós já vimos no passado, né? E muita gente reza para que não venha um pior cenário. Como eu sempre disse aqui, as políticas de esquerda geralmente se caracterizam por uma incompreensão de como funciona a economia. E essa incompreensão se traduz principalmente em duas coisas. Eles têm uma obsessão em distribuir a riqueza dos outros, e não compreendem os mecanismos de geração da riqueza, né? O próprio candidato eleito disse isso durante a campanha, que ele não sabia como gerar empregos. O esquerdista típico, ele não sabe como gerar empregos, ele não sabe como gerar receita. O que ele sabe é como distribuir essa receita, os famosos impostos sobre grandes fortunas. A outra coisa que o esquerdista, né, as políticas de esquerda têm dificuldade de entender é que não se pode gastar mais do que se ganha. Então, se o Estado tem uma arrecadação ilimitada, o gasto do Estado tem que ser limitado. Essa regra sempre é quebrada em administrações de esquerda.